Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus a nós anunciada. Vamos nos sentando e cantando. Porque tudo que há dentro de mim
precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Diga isso a você, porque tudo precisa ser. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Prezados irmãos e irmãs, queridos casais desse nosso acampamento para casais, convidados, convidadas a experimentar um amor que vai longe, que vai além. É esse o grande convite de Deus para vocês, casais, nesse acampamento, nesse final de semana. Experienciar, tornar convicto, selar no coração de esposo e esposa, de filho, filha que é aqui presente, a certeza de que Deus mergulhou vocês num amor capaz de ir além. Não se contentem com a medida parca do mundo, com a medida pouca do mundo, com as confusões sobre o amor que o mundo apresenta a vocês. Não se contentem, porque o verdadeiro amor vem de Deus. O verdadeiro amor é Deus, dirá a primeira carta de São João. E é nesse amor que o matrimônio de vocês está radicado. É nesse amor que Deus convida vocês a tornarem-se santos, a se santificarem no matrimônio, como marido e mulher, como esposo e esposa. Essas relíquias aqui presentes hoje, nesse território santo da Canção Nova, é sinal de Deus para vocês. Assim como os pais de Santa Teresinha, assim como esse casal alcançou, assim como esse casal cumpriu a missão que Deus confiou a eles, o mesmo Deus espera de vocês. O Espírito Santo não espera menos de vocês, não espera. Por isso, segure na mão do seu esposo, da sua esposa. Diga um para o outro: a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Juntos nós chegaremos lá. E o Senhor garante isso para vocês. Segura firme e seja agora essa certeza de Deus um para o outro. Juntos vocês chegarão lá, nesse amor que vai além. Pode aplaudir esse Deus que confirma vocês aqui nesse território santo da Canção Nova, porque foi para isso que vocês vieram, para experimentar esse amor. Não é à toa que na missa de abertura do nosso acampamento, Deus convidava vocês à confiança e à perseverança. Confiança e perseverança, porque a missão de vocês é muito grande. E ao longo desses 2 dias, quase 2 dias, 2 dias e pouquinho, que
vocês estiveram nesse acampamento, que vocês estão nesse acampamento, Deus foi, como num presente, desembrulhando para vocês essa missão. E Deus o fez através dos casais que testemunham e lutam como vocês, que passaram aqui por esse lugar, que puderam proclamar as experiências de vida com vocês, a luta deles. Com certeza nenhum desses casais são super-heróis e estão aqui posando ou aparentando alguma coisa. Eles estão testemunhando o que esse amor capaz de ir além tem feito na vida deles. E Deus foi desembrulhando através do Padre Christian, através das argumentações tão consistentes do nosso querido professor Felipe, desembrulhando a missão de vocês. Você pode estar com aquela sensação: mas padre, isso tudo é para nós? Mas meu Deus, parece que é tão difícil. Será que a gente vai dar conta? Nós estamos passando por tantas lutas, tantas provações, tantas tribulações, tantas adversidades. Será que daremos conta? O que Deus disse para vocês na primeira missa? Confiança e perseverança. Confia e espera, persevera, porque a vitória é de Deus. O mundo faz barulho, mas o mundo é lata vazia, não tem conteúdo. Deus sim, tem a consistência necessária para manter vocês de pé, para manter o seu matrimônio de pé, para manter o seu casamento de pé. Por isso, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a situação que você esteja enfrentando hoje, o Senhor está dizendo para você: a vitória é sua, a vitória é da sua família, a vitória é de vocês casais que querem testemunhar o sacramento do matrimônio, porque eu estou do lado de vocês, diz o Senhor, e o lugar que eu quero vocês é o mesmo lugar onde eu coloquei os pais de Santa Teresinha. Toma posse dessa graça agora, toma posse dessa palavra para você agora, porque é para o seu matrimônio, é para o seu matrimônio. E aí, rezando, contemplando tudo que eu acompanhei ao longo desse acampamento com vocês, Deus me fez ver que esse amor, que é o próprio Deus, pode ser colocado numa grande cruz. Aliás, ele foi colocado numa grande cruz. Nessa expressão da segunda leitura, Jesus, que é o princípio de todas as coisas, Jesus, que é o primeiro entre os iguais, Ele é o maior sinal desse amor, Ele é o próprio amor, amor feito cruz, amor doação, o ágape total, é na cruz. Na dimensão vertical, para que você cumpra a sua missão, Ele colocou lá confiança e perseverança. Na dimensão horizontal, Ele traz hoje para vocês, casais, duas palavras força, mais duas palavras rema, para que você cultive e possa desenvolver
a sua missão nesse mundo, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de casais, de famílias que possam cada vez mais sinalizar esse mundo novo, porque a hora é agora, é hoje. O tempo se apura, como nós cantamos no canto de entrada, lembra? O Senhor virá, o tempo se apura, e Ele necessita, o Senhor tem pressa de fazer com que muitos casais, muitas famílias cheguem onde os pais de Santa Teresinha chegaram. Se na dimensão vertical Ele colocava para vocês, casais, confiança e perseverança, na dimensão horizontal Ele nos faz querer buscar aquilo que é o princípio misericórdia da igreja. O princípio misericórdia da igreja, uma igreja samaritana, uma igreja bom samaritano. Por isso Deus pede a vocês, casais, compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Vamos às leituras. Na primeira leitura, Deus de novo nos exorta à certeza de que Ele está conosco. É preciso não nos deixar tomar pelo espírito do mundo, que diz que as coisas de Deus são difíceis demais, que tudo que Deus nos pede é pesado demais, que aquilo que Deus pede à sua família é muito difícil, você não vai conseguir. Isso quem diz é o espírito do mundo, porque o Espírito de Deus te diz, na liturgia de hoje, através do livro do Deuteronômio: o meu mandamento, este mandamento que eu te peço, não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Ele não está longe lá no céu, de uma forma inatingível. Não. Ao contrário, Deuteronômio 30, versículo 14: esta palavra está bem ao teu alcance. Presta atenção, casal cristão. Preste atenção. Esta palavra está bem ao teu alcance. Está em tua boca, está em teu coração, para que possas cumprir. É palavra de Deus. Os mandamentos, vamos traduzir, a sua missão de família, a sua missão de casal cristão, por mais que o mundo diga o contrário, por mais que o mundo incida sobre a sua família, através dos contravalores, através dos meios de comunicação que não refletem o Evangelho, através de tudo aquilo que quer destruir e desagregar a sua família, saiba, se você se dispor a viver, se vocês se dispuserem a viver, está ao teu alcance. E enquanto o padre fala, é importante que você, esposa e esposa, vá pensando naquelas atitudes próprias do cristão que tem faltado na sua casa, naquilo que reflete a vivência de um verdadeiro casal cristão, e que vocês tão bem ouviram ao longo desse acampamento. É preciso que vocês saiam com um projeto de vida, um projeto de vida em Deus, com Deus. O que vocês realizarão a partir de hoje que vocês não têm feito juntos?
porque não é difícil, está ao teu alcance. Quantos casais experimentando a graça de Deus, a partir do momento que eles se decidem a viver de forma cristã, santamente. É preciso recondicionar as coisas, é preciso rever atitudes, é preciso retomar o caminho, é preciso ter a coragem de romper com aquilo que não vem de Deus, é preciso ter a coragem de dar o braço a torcer, de descer do pedestal do seu egoísmo, do seu egocentrismo, dessas tentações do mundo que dizem para você que você precisa ser individualista mesmo, que você só precisa pensar em você mesmo. Não, é preciso saber ceder, é ter a coragem de voltar atrás, porque o Espírito está suscitando, a palavra está no seu coração. Quer ver uma coisa como Deus trabalha de todos os jeitos? Voltando hoje de manhã para celebrar para os filhos de Betânia, lá em casa em Lorena, eu recebi do Xande, nosso aspirante, o seguinte testemunho: padre, veio um casal aqui, eles vieram para comprar um cachorrinho, e aí, para ajudar a comunidade, resolveram comprar algumas coisas na nossa lojinha, e aí começaram a olhar um livro do Padre Léo, olhar um livro, um tercinho, alguma coisa, até que se depararam com um livro com o título Perdoar Sem Limites. Já ouviram falar nesse livro? Se não ouviram isso, não tem importância, que tem pouco tempo que foi lançado, mas já pode procurar já. E aí leram lá, Perdoar Sem Limites, Padre Vicente. Aí o Xande disse que o homem endureceu e disse assim: fala para o Padre Vicente que esse título está errado, não dá para perdoar sem limites. A esposa do Xande, a Aline, percebeu naquele gesto dele que alguma coisa profunda estava doendo ali naquele homem que veio comprar um cachorrinho. Ela pegou, abraçou ele e disse assim: olha, dá para perdoar sem limite, sim. Se você deixar Jesus te convencer, dá para perdoar sem limites. Ele disse para ela: é porque você não sabe o que o meu filho me fez. Baixou a cabeça e saiu. Foi embora. A Aline rezou por ele. Passou umas 2 horas. Esse homem ligou e disse assim: olha, moço, fala para tua esposa que a palavra que ela me disse me fez pensar ao longo da estrada. Eu me lembrei do que Jesus fez por nós na cruz. Parei o carro e disse: Jesus, me dá força. Peguei o telefone, liguei para o meu filho e disse para ele: filho, antes de qualquer coisa, você é meu filho, eu te perdoo. E disse assim: diga para sua esposa que ela tem razão. Com Jesus é possível perdoar sem limites. É possível perdoar sem limites. Agora veja, a palavra não está longe, ela está ao teu alcance, ela está próximo a você.
desde que você traga, desde que você permita que Jesus te mostre o caminho, e Ele quer te mostrar o caminho. Vou repetir, não importa o que você esteja passando, não importa qual a situação, por mais difícil que seja e pareça, não importa que você agora, nesse momento, nem veja ainda a saída, mas é fato, a palavra está diante de você, ao seu alcance, na tua boca, no teu coração, junto de você, e Deus não desistirá de você, a vitória é dele, e Ele não desistirá enquanto você não estiver onde os pais de Santa Teresinha estão. Ele espera você. Por isso, toma posse dessa verdade. Volte para sua casa, esposo e esposa, com um projeto de vida. Com um projeto de vida. Volte com o desejo de viver plenamente como cristão, como família cristã, como casal cristão. Tenha coragem de romper com tudo aquilo que não condiz ao cristão. Deixe que seus preconceitos caiam por terra, para que os valores do Evangelho aflorem no seu coração. Parece difícil o que o professor Felipe, a gente sempre chama ele de padre, não sei porquê, Padre Felipe. Parece difícil o que o professor Felipe disse hoje de manhã? Parece contraditório o que ele disse hoje de manhã? Parece nadar contra a correnteza o que ele disse hoje de manhã? Pois saiba, a palavra está próximo de você, está na sua boca, no seu coração. Os mandamentos não são pesados, se você abraçá-los no amor que vem de Jesus, nesse amor que se fez ágape, que se fez cruz, eles não se tornam pesados, pelo contrário, eles libertam. Eles revelam um mundo novo, eles revelam a vontade do Pai para você desde toda a eternidade, a sua vocação maior, o seu sentido maior. O mundo quer roubar o sentido último da sua razão nesse mundo, e o seu lugar é em Deus, é com Deus. Onde os pais de Santa Teresinha estão, você, esposo e esposa, é chamado a estar também. O lugar é seu. O Evangelho, eu disse para vocês que no vertical, na haste da cruz, Deus coloca para vocês levarem para casa desse acampamento confiança e perseverança. Confiar em Deus porque Ele está com vocês, Ele não desamparará a sua família. No horizontal, Deus chama vocês a compaixão e a misericórdia. É princípio da nossa igreja, princípio misericórdia. Fale quem quiser falar, mas o jeito cristão de lidar com o mundo, de lidar com as pessoas, de lidar com o outro, é aquele com o qual Deus lida conosco. O nosso Deus é coração. O nosso Deus é coração de Jesus. O nosso Deus é misericordioso. O bom samaritano é Jesus. É Jesus que faz isso conosco. Eu experimentei isso de manhã. O bom samaritano de Lucas 10, eu experimentei hoje de manhã. Partilhava com os seminaristas. Sabe o que de fato me chamou a participar mais ativamente da renovação carismática católica? Eu era fráter ainda, seminarista, né? Fráter, religioso de votos temporários, melhor dizendo, e muito ligado a pastoral da juventude, a teologia da libertação. Sempre gostei dos debates filosóficos sobre
as consequências da pobreza e toda a situação levantada pela teologia da libertação. E tinha uma certa resistência à renovação carismática por preconceitos que eu não... Olha o que o preconceito faz com a gente. Na época, por ser tantos preconceitos, eu tinha até, vou confessar para vocês, até uma certa dificuldade com o Padre Léo. Eu achava ele meio aleluiado demais. E aí, Deus me mandou trabalhar com o Padre Léo. Eu tive como religioso dizer sim. Fiat, et venio, et antilla domini, todas essas coisas próprias da obediência religiosa. E fui, meio a contragosto. Me lembro na época que ainda liguei para o meu pai, falei: pai, tô meio assim, mas vamos lá, vai dar certo. Aí acabei ficando em Brusque, e o Padre Léo, daquele jeito, conversava com ele, falei tudo, ele disse assim: olha, arruma as coisas, porque você vai comigo para um congresso da renovação carismática. Eu falei: o quê? Você vai comigo para um congresso da renovação carismática, vai me ajudar lá. Eu falei: vou ajudar no congresso da renovação carismática? Mas como? Mas por obediência fui. E aí, num estádio de futebol bonito, lá próximo a Blumenau, chegou na hora da passagem do Santíssimo. E eu já tinha falado para o Léo: Léo, eu vou, mas você não me pede para fazer nada, porque eu não entendo nada desse trem, eu conheço muito pouco, eu não conheço muito pouco e não vou me sentir bem, esse trem não vai funcionar, eu falei para ele. Aí ele falou: tá bom. Mas era a mesma coisa de dizer: vai fazer. Para ele era assim. E aí ele virou para mim, o padre que ia passar com o Santíssimo não veio. Ele olhou para mim e disse assim: neguinho, adivinha quem vai passar com o Santíssimo agora? Vai fazer o passeio do Santíssimo, era a expressão que usava. Neguinho, adivinha quem vai fazer o passeio do Santíssimo agora? Aí eu olhei para trás, não vi ninguém. Quase disse para ele: serei eu, Senhor? E ele disse: é você, vai se arrumar lá. Aí eu fui. O freio de mão só não estava mais puxado porque eu caminhava, porque eu segurava o Santíssimo e Jesus tremia na minha mão. Eu já tremo por natureza, aquilo fazia assim. E eu fui. Mas como a nossa espiritualidade tem essa aproximação com o Santíssimo Sacramento, o deoniano é chamado a adoração diária, a intimidade com o coração de Jesus na Eucaristia, eu fui olhando para a Eucaristia e dizendo: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, é a tua vontade, então eu vou. Mas só que, sabe o que me tocou? Que fez com que eu chegasse do outro lado aonde o Padre Léo estava rezando, depois de passar com o Santíssimo junto daquele povo, chegar do outro lado às lágrimas, é que eu fui vendo Jesus, o bom pastor, se aproximando daquele povo. Quando eu fui vendo aquele povo se aproximando de Jesus Eucarístico, com a mão levantada, colocando a sua vida nas mãos de Jesus, quando eu escutei aquela mãe com uma foto levantada, dizendo para Jesus: cura o meu filho, Jesus, cura o meu filho, Jesus, cura o meu filho, Jesus. Quando eu fui olhando para aquelas pessoas pedindo umas pelas outras, rezando pelos matrimônios, rezando pela restauração da casa, pedindo a cura, pedindo o milagre, o meu coração de vocacionado, de religioso, de futuro padre, não se aguentava dentro do peito. A sensação que eu tinha, a sensação que me vinha, é que eu estava dentro do Evangelho, que eu estava ali dentro do Evangelho e assistia ao vivo e a cores a cena daquela mulher hemorroísa que com tanta fé só pedia para tocar na orla do manto de Jesus, e eu contemplava aquelas pessoas contemplando a orla da glória de Jesus ali naquele lugar,
e saindo transformada, o rosto das pessoas transformadas. Ali eu compreendi o princípio misericórdia. Olha, gente, eu dizia para os seminaristas de manhã, eu duvido que um padre que tenha dificuldade na sua vocação, que esteja desistindo do seu sacerdócio. Eu sei que nesse momento tem muitos irmãos nessa situação, passando por crises afetivas, passando por crises monumentais na sua vocação. Eu duvido que algum que passe pela experiência de levar Jesus ressuscitado até o povo e sentir o quanto esse povo busca a misericórdia de Deus no ressuscitado, na Eucaristia, eu duvido que ele não renove imediatamente a sua vocação e o seu desejo de doar a vida plenamente por causa de Jesus Cristo. Duvido. Porque esse samaritano é Jesus, como ele fez hoje de manhã na adoração. Quantos homens caindo de joelho, chorando, com o coração em lágrimas. Aonde que você vê uma coisa dessa? Por causa de Jesus. Ele é o bom samaritano. Como samaritano é a nossa igreja. Que belezinha o Papa que Deus nos deu. Hoje de manhã, assistido pela Canção Nova, porque a gente, não é só vocês que veem sempre a Canção Nova, nós também assistimos sempre a Canção Nova, estamos ligados na Canção Nova, porque precisamos nos alimentar de boas notícias. Chega da podridão no mundo, do mundo, o que a gente quer é boas notícias, o que a gente quer é ver o Evangelho comunicado 24 horas por dia. Por isso, quando eu ligo a televisão, o primeiro canal que eu ligo é a Canção Nova. E hoje de manhã, eu liguei, e aí logo depois, passou um pouquinho da catequese do Papa. E para deixar os seguranças doidos, o Papa Francisco quebrou de novo o protocolo e foi ao encontro do povo de Deus que estava ali com ele. E aí de repente aquele Papa despojado, beijando fiéis com necessidades especiais. Aquele Papa beijando os doentes na maca. Aquele Papa tocando aquelas crianças, abraçando, beijando aquelas crianças. Eu vi o Evangelho sendo retratado. A igreja samaritana que vai ao encontro do pobre, do doente, do nu, do encarcerado, daquele que precisa do toque. Que coisa mais linda, um Papa tocando nas pessoas. Eu estou imaginando o que esse homem vai fazer no meio dessa juventude. Nós vamos ter assunto por uns 3 anos seguidos, de tudo que esse homem vai fazer no meio daqueles jovens, porque é um Papa que gosta de tocar as pessoas. Eu vi hoje, descrito no Papa Francisco, a imagem do princípio misericórdia, indo ao encontro daqueles doentes ali, na primeira fila, na catequese do Papa hoje, no Ângelus. Que coisa maravilhosa é a nossa igreja. Por que eu citei Jesus misericordioso? Por que eu citei o Papa como expressão da igreja? Porque é exatamente isso que ele espera, que Deus espera de você, esposo e esposa. Ah, esposo e esposa, o método misericórdia descrito nesse Evangelho de São Lucas, capítulo 10, precisa ser praticado na sua casa, na sua família, para que o seu diferencial como cristão seja ressaltado. Porque você sabe de quem você aprendeu de Jesus, você sabe de quem aprendeu, você aprendeu da igreja samaritana, você sabe, e não é pesado, está aí, diante de você. Quantos casais cristãos têm feito
como o levita, tem feito como esse sacerdote. Aqui no Evangelho, no versículo 31 e 32, esses homens viram a situação, mas eles passaram para o outro lado. Eles veem a situação, mas eles passam adiante. Eles não se aproximam como o bom samaritano, para ver bem, para sentir compaixão, para ir ao encontro da necessidade. Vou dar um exemplo concreto para você entender. Há poucos dias eu atendi um casal. A esposa veio desesperada, às lágrimas, porque o marido, insensível, ogro, troglodita, deixou a esposa. Era uma noite de sábado. Estiveram juntos, abraçaram, beijaram, diz até que fizeram o serviço, como diria o Padre Léo. E no outro dia de manhã, o marido, sumiu. Não, sumiu mesmo, foi embora. Ela foi descobrir para onde ele tinha ido, alguns dias depois, por alguém. E aí ela chegou em prantos, e começou a me contar a história, a situação. No meu coração olha como a gente não pode julgar, preste atenção. No meu coração de padre eu pensei, meu Deus, coitado dessa. Fui ouvindo a história, pensei, meu Deus, coitado dessa esposa. Que troglodita, que ogro, que insensível. E ainda namorou na noite anterior. Meu Deus do céu. Esse padre não lê, esse homem não leu o capítulo do livro do Padre Vicente que fala do coração de uma mulher. Tem um capítulo dedicado às mulheres, fala assim, o coração de uma mulher. Se ele tivesse lido esse capítulo, ele não faria uma coisa dessa, onde já se viu até namorar na noite anterior. Como estava o coração dessa mulher, destruída, se sentindo usada. E aí, eu fiquei com isso. Ela partilhou, falou, eu rezei com ela. Falei para ela se acalmar, cuidar dela naquele momento, porque ela estava aos prantos, estava começando a entrar num quadro depressivo ruim. Aí eu rezei com ela, ela começou a frequentar mais a igreja, porque ela vivia bem afastada. Aí começou a dizer como é que era o matrimônio deles, que não tinha Deus, que eles não iam à missa, que eram materialistas, que só pensavam nas coisas, e isso foi desgastando a relação deles. Eles não têm filhos, etc, etc, etc. Passou um tempo, aí eu cuidei, rezei, ela se acalmou, aí ajudei ela a se recompor num primeiro momento, porque isso é o mais importante na primeira hora. E logo em seguida ela foi embora. Ficou de voltar alguns dias depois, uns 2, 3 dias depois que se acalmasse para conversar melhor. Voltou depois de 3 dias e contou mais sobre a história. E aí ela começou a dizer, e eu perguntei para ela, minha querida, mas como que era mesmo o relacionamento de vocês? E ela começou a dizer, como, padre? Bem, a gente tinha certa dificuldade. Sabe por quê, padre? Porque eu sou muito mandona. Lá em casa é assim, se não for muito do jeito que eu quero, eu já parto logo para a briga. Falei, tá, você é muito mandona. Tá, já anotei. Você é muito mandona. Então, e aí ela falando, e aí por causa disso nós brigávamos muito. Porque eu não dou o braço a torcer não, padre. Comigo é assim, ou faz do jeito que eu quero, ou não tem conversa. E desde que vocês casaram é assim? Desde que eu casei é assim. E várias vezes nós discutimos, se ele não cedesse, ele ia dormir fora de casa, porque lá em casa não entrava. Eu não cedo, padre, comigo é assim, bateu, levou, eu não cedo, padre. Tá, não cede. E o que você faz? Bom, ele trabalha com a minha família. Ele trabalhava com a minha família, com a sua família.
Sim, com a sua família. Ah, tá, vocês moravam onde? Bom, padre, os primeiros 8 anos de casamento nós moramos na casa do mamãe com o papai. Da mamãe com o papai. Ah, ele morou na casa da sua mãe com o seu pai. Sim. E padre, geralmente ele cuidava da mãe com o pai para mim, porque eu trabalho muito. E em primeiro lugar na minha vida, padre, o meu trabalho. Eu faço tudo pelo meu trabalho. Geralmente, padre, no final de quase todos os finais de semana, ou eu estava em curso ou eu estava trabalhando. Ah, você estava em curso ou eu estava trabalhando? E durante a semana? Durante a semana eu chegava meio tarde assim, porque como ele trabalhava perto de casa, ele chegava antes, arrumava as coisas todas e me esperava. Mas eu chegava às vezes muito tarde, estava cansada, a gente quase não conversava. Até cozinhar, ele cozinhava para mim, padre. Mas, sim. Ah, não, padre, porque é o seguinte, em primeiro lugar o meu trabalho. Para o senhor ter uma ideia, padre, olha, para o senhor ter uma ideia, padre, o senhor acredita que ele queria que eu tivesse filho para interromper o meu trabalho? Eu não, falei para ele, filho, não, agora não, filho só depois do mestrado e do doutorado, porque em primeiro lugar o meu trabalho. E foi discorrendo, no final das contas, para resumir a história, eu disse para ela assim: quanto tempo vocês ficaram casados? 9 anos, padre. Meu Deus, ele demorou muito para ir embora. Que persistência desse homem! Que persistência desse homem! Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Aquilo que vocês viram ser desembrulhado ao longo desse acampamento sobre a missão do casal. Compaixão é sentir com o outro, é entrar no tempo do outro, diria o meu querido padre Fábio, com poesia e tudo, é poder se voltar para o outro, e entrar no mundo dele, no tempo dele, sentir com ele. Aliás, segundo Edith Stein, é sentir no lugar do outro. Mas ela estava pensando só em si mesma. Eu perguntei para ela: mas vocês se amavam? Padre, eu não tenho dúvida que ele me amava. Depois de tudo que ele fazia por mim, eu tenho certeza que ele amava. Mas por que você não cedia? Ai, padre, eu aprendi nesse mundo, nos cursos da vida que eu fiz, que a gente não deve ser capacho de homem. Mas minha filha, o que é ser capacho de homem? Ter um projeto partilhado, aprender a dividir, ter um projeto comum. Casamento são 2 inteiros que olham juntos numa mesma direção. Não pode inverter as situações. Vocês percebem? Se ele fizesse o contrário, também estava errado. É claro que ele tem lá os problemas deles, as dificuldades dele, não precisava ter fugido. Mas o bonito, que depois disso tudo, conversando, rezando, participando de retiro lá em casa, ela mesma tomou coragem de ir ao encontro dele, reconhecendo que muitas e muitas vezes ele não parou para ouvi-la. Olha que coisa interessante. Ele chegou a dizer para ela várias vezes que ia embora e dizer para onde ia, mas ela nunca ouviu, porque quando ele falava, ela só estava interessada no que ela ia dizer para ele, para que ele ficasse subjugado a ela. Veja a inversão dos valores. É preciso cuidar, porque muitas e muitas vezes na sua casa não reina o princípio samaritano, o princípio da misericórdia, de se colocar no lugar do outro, de dar atenção à realidade do outro, à miséria do outro, mas reina o levita e o sacerdote, cada um passando por um lado da estrada, sem se preocupar para o outro, sem se preocupar com o outro. É preciso abrir-se,
É preciso abrir o seu matrimônio. Se ter compaixão, ser misericordioso, é abrir o seu matrimônio a filhos. E vou dizer mais: quem sabe você engrossou o coro daqueles que gritaram, porque sempre quando há uma tragédia com algum menor, se grita pela redução da maioridade penal. Quem sabe você, como cristão frouxo, pensando de acordo com o mundo e não de acordo com o Evangelho, engrossou o coro daqueles que querem mesmo a redução da maioridade penal, porque os menores são os grandes culpados e vilões de toda a violência no Brasil. Mas quando foi que você, casal cristão, pensou seriamente em adotar uma criança carente? Quando foi que você pensou seriamente? Quantos casais cristãos que criticam quem adota? Quando foi que você pensou em ir além no seu amor e dar a sua contribuição? Está lá, samaritano, está lá caído pela estrada. Quando foi que você acolheu? Jesus está nele, menor. Quando foi que você acolheu? Entende o que é ser samaritano? É preciso quebrar esse princípio individualista do mundo que tem engolido nossas famílias e fazendo marido e mulher pensarem primeiro em si, segundo em si, terceiro em si mesmo. Mas olhar com os olhos de Deus. É preciso fazer isso para que a dimensão plena do matrimônio venha à tona. Eu já partilhei aqui uma vez e eu de novo quero terminar com essa história, porque é vida concreta, é vida real. Certa vez eu fui chamado, convidado, quase que empurrado, para ir dar a bênção num casal que celebrava 35 anos de matrimônio, lá em São Paulo. Eu estava com muita pressa, porque naquela época tinha a tenda do Senhor, eu precisava vir correndo. Eu já falei de cara lá para a pessoa que me convidou, falei: olha, é uma passadinha e eu vou, não vai dar tempo de ficar, porque senão vão convidar para almoçar, para ficar depois, para mostrar o livro dos 35 anos de casamento, todas as fotos, e aí eu vou chegar atrasado, eu já tenho uma dificuldade com o horário. E aí eu fui. Quando eu cheguei na casa, o marido falou assim para mim: padre, espera só um minutinho que eu vou lá no quarto arrumar a minha esposa. Aquilo já me... Uai, peraí, arrumar a esposa? Eu venho aqui para dar bênção, eles me chamam, olha a vaidade. Eu venho aqui para dar bênção, eles me chamam, e ele ainda vai arrumar a esposa? Aí passou um pouquinho, ele voltou e me disse: ô padre, pode vir aqui no quarto para dar a bênção. Eu falei: uai, a bênção no quarto? Será que não é melhor dar a bênção na sala? No quarto? Mas, vamos lá, estou com pressa mesmo. Quando eu entrei no quarto, senhores esposos e senhoras esposas, a esposa desse homem que hoje eu amo tanto, ela faleceu tem pouco tempo. A esposa desse homem que hoje eu amo tanto, estava numa cama. E aí ele virou para mim e disse assim: padre, ele estava próximo a ela assim na beirada da cama, na cabeceira da cama. Ele disse assim para ela: ô bem, o padre já chegou, ele vai dar a bênção do nosso matrimônio. E aí ele disse assim para mim, ele disse assim para mim, se voltou para mim e disse: ô padre, só um minutinho porque ela está pedindo água. Eu falei: mas pedindo água? Não escutei nada. Como assim pedindo água? Fiquei na minha. Ele foi, pegou o copo, o algodãozinho, molhou, pingou na boca dela. Mais um pouquinho, amor. Pingou de novo, deu água para ela. Aí me disse: padre, pode dar a bênção. Aí pegou na mão dela, segurou com dificuldade porque a mão não tinha mais movimento. Ele pegou, eu fui.
Abençoei, coloquei a mão sobre a mão dele, abençoei, rezei pelos 35 anos de matrimônio, agradeci a Deus, tal, abençoei ela também, beijei, agradeci a graça de estar ali com eles, tal, e saí para a sala, resumindo a história. Aí quando chegou na sala, eu não me aguentei, porque aquilo tinha mexido muito comigo, eu sou muito sensível, aquilo tinha mexido muito comigo, aquela cena ali, sem dizer uma palavra, aquele marido já tinha me pregado um sermão. Aí eu não me aguentei, virei para ele e disse assim: meu querido, me diz uma coisa, o que a tua esposa tem? Ele falou: padre, nós estamos casados há 35 anos, quando a gente tinha uns 28 anos de casado, ela teve um derrame muito forte, foi para a cama e dali para tempo foi piorando, e hoje, padre, ela só mexe os olhos. Falei: tá. E deixa eu perguntar outra coisa. Essa história da água, é verdade? Ela pediu água? Ou você só intuiu e deu água para ela? Ele disse assim para mim: não, padre, ela pediu, ela mexe com os olhos. Então tudo que ela precisa, ela mexe com os olhos e eu sei. O médico diz que ela entende tudo, percebe tudo à sua volta, só que não tem mais movimento nenhum. Mas ela fala com os olhos. E aí virou para mim e disse aquilo que me quebrou como padre. Falou assim: padre, mas eu nem ligo. Ela já me falava com os olhos antes, padre. Na verdade, padre, todo feliz, eu me apaixonei em primeiro lugar pelos olhos dela. Quando eu vi aqueles olhos verdes, grandes, amendoados, eu disse: vai ser a mulher da minha vida. Primeiro olhei para os olhos, depois vi o resto e o conjunto todo me agradou. Mas em primeiro lugar, eu vi os olhos. Sabe, irmão, sabe, irmã, esposo, esposa, repito, naquele dia eu tive um grande sermão, uma grande aula de teologia. Sem dizer uma palavra, aquele marido me pregou um sermão sobre o significado profundo do matrimônio e o significado do verdadeiro amor, desse amor feito com paixão, misericórdia. Sabe por quê? Porque esse homem era um homem de posse. Ele poderia, à luz desse mundo, ter dado todas as desculpas que ele quisesse e pôs essa mulher num asilo chique para ser cuidada. Poderia contratar médico e enfermeira para cuidar dessa mulher. Poderia dar desculpa, chamar os filhos e dizer: olha, a sua mãe está nesse estado, então eu me sinto desobrigado, afinal de contas eu sou homem, lá não é essa a desculpa que muitas vezes a gente ouve. A gente sema o homem, a gente temo necessidade, e aí trocar ela por duas da metade dela. Não é assim que o mundo faz? Mas esse homem casou para a vida toda. Esse homem fez ecoar dentro dele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando por todos os dias de sua vida. E digo mais, sabe o que mantinha aquela mulher viva? A certeza de um amor assim. Essa mulher verdadeiramente se sentia amada. Um marido cuidando dela naquelas situações. Sabe, esposa, no fundo, é desse amor que o seu coração tem necessidade. Sabe, esposo, no fundo, é desse amor que você tem necessidade. E você só vai conseguir isso se marido e mulher viverem confiança e perseverança em Deus e gerarem dentro da sua casa, da sua família, compaixão e misericórdia. Porque o verdadeiro amor que nos faz ir além, só em Deus, só vem de Deus. Feche os seus olhos um minuto, fique de pé. Eu quero convidar você, encerrando esse momento, a pedir a graça
desse amor verdadeiro. Segura firme na mão da sua esposa e peça esse amor verdadeiro. Vai dizendo a Jesus: inflama o nosso coração de esposo e esposa com esse amor capaz de ir além, como nós rezamos nesse acampamento. Vem, Espírito Santo, e toca, tu que és o amor verdadeiro, vem e inflama-nos para que sejamos todos capazes de compaixão e misericórdia. Vem, Espírito Santo, e inflama o coração dessa minha esposa, o coração dessa minha esposa, porque eu quero viver esse amor que não passa, esse amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, esse amor que jamais, jamais acabará, porque fundado no Cristo vivo e ressuscitado. É esse amor que eu tenho necessidade, Jesus. É esse amor que eu quero ser sinal e canal, Jesus. É esse amor que eu quero transmitir ao mundo, Jesus. É esse amor que eu quero ver transbordar no meu coração, até chegar aonde chegaram os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha, a doutora do amor, aprendeu com seus pais o significado do verdadeiro amor. Peça essa graça. Acende, Jesus, no nosso coração a certeza desse amor. Nós te pedimos, Senhor, Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. cançãonovaplay.com. Assine já!